Eu gostaria de falar da China como nosso próximo tema. Nós temos muitas relações internacionais complicadas com a China. É um grande mercado, é um parceiro potencial para lidar com a mudança climática na Coreia. E num vídeo de hoje à noite, o presidente Trump culpou a China novamente e disse que eles vão pagar. Vice-presidente, como é a relação com a China? Eles são adversários, são parceiros, são inimigos? Obrigado, Susan. Antes, eu gostaria de falar sobre o histórico de votos, se eu puder. Todos sabem que o acordo NAFTA fez com que milhares de fábricas fechassem nos Estados Unidos, com muitas fábricas saindo, indo para o sul, para o México. E agora temos um acordo que é a nova lei. O povo merece saber. A senadora Kamala Harris foi uma das únicas 10 pessoas no Senado a votar contra o acordo, o USMCA, que foi uma grande vitória para os produtores agrícolas americanos, principalmente os produtores de laticínios. Mas você disse que não fomos longe bastante em mudança climática, que você coloca a sua pauta climática adiante dos trabalhadores da indústria automotiva e dos trabalhadores norte-americanos. Talvez seja por isso que a revista Newsweek disse que a Kamala Harris era a pessoa mais liberal do Senado, até além do Bernie Sanders. Agora, com relação à China, antes de mais nada, Susan, a culpa do coronavírus cai com a China. E o presidente Trump não está feliz com isso. Ele deixou isso claro hoje, inclusive. A China e a OMS não foram honestos com os Estados Unidos. Eles não permitiram que o nosso pessoal entrasse para obter informações até meados de fevereiro. Estamos lidando com a China desde o início desse governo, a China que vinha se aproveitando dos Estados Unidos há décadas, graças ao Biden agindo como torcedor da China, e o Trump tomou a decisão de suspender as viagens vindo da China. E o Joe Biden se opôs a essa decisão de suspender as viagens vindo da China. Ele disse que era algo histérico e xenofóbico. E o presidente Trump encarou a China e vamos continuar a agir com força. Queremos melhorar o relacionamento, mas nós vamos responsabilizar a China pelo que eles fizeram com os Estados Unidos com o coronavírus. Senadora Harris, quero fazer a mesma pergunta para a senhora. Como a senhora descreveria nossa relação com a China? Somos concorrentes, adversários, inimigos? A senhora tem 2 minutos. Susan, o governo Trump e a sua abordagem com a China afetou as vidas americanas, os empregos norte-americanos e os padrões norte-americanos. Há uma obsessão bizarra do presidente Trump de se livrar de qualquer conquista que tenha sido feita pelo presidente Obama e pelo vice-presidente Biden. Por exemplo, eles criaram dentro da Casa Branca um escritório que é responsável por monitorar a pandemia. Na verdade, esse escritório existia, eles acabaram com essa equipe. Eles trouxeram uma equipe, demitiram uma equipe de especialistas em doenças que haviam ido à China para monitorar o que poderia acontecer e acabou acontecendo. Eles foram demitidos. Nós agora hoje temos 210 mil norte-americanos que perderam suas vidas. Vamos olhar a situação dos empregos. Nós não mencionamos antes. O acordo comercial, a guerra comercial, como eles querem chamar, com a China, resultou na perda de mais de 300 mil empregos na área industrial. E os consumidores americanos pagam milhares de dólares mais por seus produtos por causa dessa guerra, como eles chamam. Vamos falar agora sobre a questão econômica. A Pew Research, que é uma empresa importante em pesquisa, mostrou que líderes de países aliados
que respeitam mais em Xi Jinping, o chefe do Partido Comunista Chinês, o presidente da China, do que em Donald Trump, que é o comandante em chefe dos Estados Unidos. É onde estamos hoje, por causa de uma falha de liderança desse governo. Senadora Harris, nós temos visto mudanças no papel dos Estados Unidos em termos de liderança mundial nos últimos 4 anos. Qual a sua... Falando sobre a China, nós temos diferenças com a China, com nossos aliados. Então, qual a sua definição do papel da liderança americana em 2020? Bom, eu adoro falar com o Joe sobre esses temas, porque, como ele disse, é até meio óbvio, a política externa parece complicada, mas, na verdade, é uma questão de relacionamentos. Então, nós sabemos disso nas nossas relações pessoais. Você precisa conversar sobre suas diferenças, você precisa falar com seus amigos, você precisa ver as pessoas com quem você se dá bem, aqueles que são seus adversários, e ter tato para lidar com eles. Então, o que vimos com Donald Trump é que ele traiu os nossos amigos e acabou apoiando e abraçando ditadores em todo o mundo, como, por exemplo, na Rússia. Eu estava no Comitê de Inteligência do Senado nos Estados Unidos. A comunidade de inteligência nos disse que a interferência na eleição de 2016, na eleição presidencial, aconteceu e está acontecendo em 2020. O diretor do FBI disse a mesma coisa, mas o Donald Trump, o comandante em chefe dos Estados Unidos, acaba levando mais em conta as palavras do Vladimir Putin do que da sua própria comissão de inteligência. Então, ele saiu, ele acabou brigando na OTAN. Quer dizer, isso nos colocou numa posição em que estamos menos seguros, porque eles têm um arsenal nuclear, e quer dizer, quando a gente acaba enfraquecendo a nossa posição na OTAN, a gente acaba fortalecendo a Rússia. E por causa dessa abordagem unilateral de Donald Trump na política externa, isso trouxe um isolamento no nosso país. Então, Susan, é uma questão de ter relacionamentos. E acho que uma coisa que sempre foi a força da nossa nação, além da nossa grande força militar, é manter a palavra. E Donald Trump não entende isso. Ele não entende o que significa ser honesto, enfim. Obrigada, senadora Harris. Vice-presidente Pence. Obrigado. Donald Trump manteve sua palavra quando transferimos a embaixada para Jerusalém, a capital do Estado de Israel. Quando Joe Biden era vice-presidente, houve a promessa de fazer isso, mas isso nunca foi feito. Nós ficamos ao lado dos nossos aliados, mas também fizemos exigências. A OTAN está contribuindo mais para a nossa defesa do que nunca, graças à liderança do presidente Trump. Fortalecemos nossas alianças na região Ásia-Pacífico e nos mantivemos fortes contra aqueles que querem nos prejudicar. Quando o presidente Trump assumiu o cargo, o ISIS tinha capturado uma área do Oriente Médio do tamanho da Pensilvânia. O presidente Trump libertou as Forças Armadas norte-americanas e o califado islâmico, do Estado Islâmico, foi destruído sem nenhuma morte de cidadãos norte-americanos. Eles mataram al-Baghdadi sem nenhuma morte americana, e ele foi responsável por dezenas de mortes de cidadãos. Os pais de uma moça que faleceu, graças a ele, estão conosco aqui em Salt Lake City. Hoje, 2 dos assassinos do Estado Islâmico foram julgados nos Estados Unidos. O Jihad John foi também eliminado no campo de batalha. Quando Joe Biden era vice-presidente, nós tivemos uma oportunidade de salvar Karen Miller. E me parte o coração pensar sobre isso. E o exército entrou no gabinete do presidente, disse que eles sabiam quem era. Al-Baghdadi já estava com ela em captura por meses e meses, torturou-a e matou-a. Mas quando Joe Biden era vice-presidente, eles hesitaram por um mês. E quando as Forças Armadas finalmente avançaram, ela havia sido transferida para outro local.
E isso partiu o coração de todos os norte-americanos. Eles acreditam que, se o Trump fosse o presidente na época, Kayla estaria viva hoje. Nós destruímos o califado islâmico. E você fala sobre o acordo nuclear do Irã, mas o governo anterior transferiu 1,8 bilhões de dólares para o estado que mais patrocina terrorismo. Obrigada, o presidente Trump nos tirou desse acordo. E quando Qasem Soleimani estava viajando para Bagdá para fazer mal a americanos, ele foi eliminado por ordens do presidente Trump. Nossos aliados estão mais seguros, assim como os Estados Unidos. O presidente Donald Trump nunca hesitará em agir. Vice-presidente, eu quero dar uma chance para a senadora responder. Eu gostaria de ter o tempo igual, por favor. Ok, por favor. Em primeiro lugar, a família Miller, de Kayla Miller, eu sei o que aconteceu e eu sinto muito mesmo. O que aconteceu com ela foi terrível e nunca deveria ter acontecido. E eu sei que Joe se sente da mesma forma e eu sei que o presidente Obama se sente da mesma forma. Mas você mencionou Soleimani. Então, vamos conversar. Depois que teve o ataque a Soleimani, nossas tropas haviam saído do Iraque. Nós tivemos militares que tiveram severos traumatismos cranianos e Donald Trump chamou de dores de cabeça, simplesmente. Então, quando nós falamos dos nossos militares que estão servindo e que estão sofrendo e que estão tendo problemas, Donald Trump, que foi no cemitério de Arlington e esteve na frente do túmulo de nossos heróis que morreram em batalha e disse: e por que eles estão aqui? Porque a única coisa que ele pensa é nele mesmo. Então, e o que ele disse, o que ele falou sobre John McCain, um grande herói americano. E Donald Trump disse: ele não merece ser chamado um herói, porque ele foi um prisioneiro de guerra. Isso é muito importante. Quando a gente fala do atual comandante em chefe e do que ele se importa e o que ele não se importa, e o que está na cabeça dos soldados norte-americanos e que eles estão ameaçados, por exemplo, esses que são ameaçados e que eles têm a cabeça a prêmio. Donald Trump conversou com Vladimir Putin sobre o assunto e ele sabia que existiam soldados e ele nunca tocou no assunto. Joe Biden nunca faria isso. Joe Biden, ele quer que a Rússia seja responsável por qualquer ameaça aos nossos soldados, a esses soldados que são colocados a prêmio, porque isso ameaça a nossa democracia em última instância. Obrigada, senadora Harris. É um tema importante, mas eu quero ter a certeza que falemos sobre outros temas. 15 segundos, vice-presidente. Eu preciso de mais do que isso. Desculpe, vice-presidente, mas o senhor já teve mais tempo. As calúnias contra o presidente Donald Trump com relação aos homens e às mulheres nas Forças Armadas são absurdas. Vice-presidente. Meu filho já foi dos fuzileiros navais, meu genro também. Nossos filhos e filhas que estão no Exército não só são respeitados pelo Donald Trump, mas ele os reverencia. E essas acusações são ridículas. Eu também gostaria de dizer, o povo norte-americano precisa saber. Sinto muito. O povo precisa saber. Ok, suas campanhas concordaram com as regras, com a comissão. Eu estou aqui para garantir essas regras e devemos passar de um tema para outro. Teremos tempo para os dois. Estou tentando organizar esse tempo. Vamos passar para o próximo tema.